né? Temos a nossa aula de hoje, que vamos iniciar motricidade, né? Então, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse esquema, né? Esse é que a gente chama de diagrama de blocos, muito utilizado na engenharia, para falar sobre a organização do sistema nervoso. Nesta parte aqui, ou seja, que nós estamos chamando aqui de meio ambiente, nós temos os estímulos sensoriais. Então, o que a gente tem? Eu tenho o estímulo do ambiente, claramente bem definido, que pode ser um estímulo provocado por um outro ser humano, por alguma questão ambiental, hoje, por uma máquina, e no final, vai provocar uma outra resposta também no meio ambiente. Claro que essa resposta também ela pode ser puramente interior, simplesmente uma resposta que é uma imagem mental, ou seja, uma ideia sobre o que é aquele estímulo. Então, quando eu tenho aqui o estímulo, eu vou ter um mecanismo que vai necessitar de fazer a tradução desse estímulo. Esse estímulo no meio ambiente ele vai ser uma forma de energia ou massa. E energia ela pode ser radiação eletromagnética, como a luz, a energia térmica, temperatura, pode ser energia mecânica, como a vibração mecânica do ar, que dá a informação que vai traduzir a sonoridade para a gente. Pode ser um estímulo químico, ou seja, uma substância química dissolvida no ar, que vai ativar o nosso olfato, e pode ser uma substância química dissolvida em água, que vai dar a gustação. Então, o que nós vamos ter aqui é um mecanismo que vai traduzir esses sinais ambientais, energia ou massa, para o sinal neural. Então, aqui eu estou chamando de sinal neural. Então, isso é fundamental. Todo esse processo ele é feito por aquilo que nós chamamos de sensibilidade. A sensibilidade geral e a sensibilidade especial. A sensibilidade geral, quando eu tenho os receptores, ou seja, o mecanismo de transdução desse sinal, ele está distribuído ao longo do corpo, como os receptores que vão estar relacionados com a função muscular, ou com a temperatura, dor, e etc. Além disso, eu tenho alguma parte que são receptores especiais, em que eu tenho um órgão que foi desenvolvido, e que naquele órgão eu tenho aquele conjunto de células que funcionam como receptores. Os olhos, no caso da visão, o ouvido, no caso da audição, o nariz, no caso da gustação, a boca, o nariz, no caso da olfação, a boca, no caso da gustação. Então, eu tenho esse sistema. Então, isso tudo, esse sistema da sensibilidade, o seu papel mesmo é produzir sinal neural, ou seja, traduzir o estímulo ambiental. Essa tradução, por exemplo, de local vai ser dependendo, esse mecanismo sensorial ele vai traduzir sinal neural, e esse sinal neural, dependendo da via, conforme a via, ele vai levando a modalidade sensorial, ou uma particularidade da modalidade sensorial. No sistema visual, vocês viram isso claramente, eu tenho uma via que leva a informação sobre cor, outra sobre se há movimento ou não, ou se há presença ou não da luz, ou a intensidade da luz. Então, tudo isso, essas modalidades, essas características dessa modalidade sensorial, que está sendo detectada, ela vai ser representada, vai ser transformada em potencial de ação, e isso conforme a via e as estações de tratamento, ou seja, de modulação desse sinal neural ao longo do sistema nervoso. Então, isso vai se deslocar da periferia até o sistema nervoso central, e no sistema nervoso central, onde eu tenho um controle da minha resposta, eu vou gerar uma resposta específica. E esta resposta, basicamente, ela é de 3 níveis. A primeira que eu vou comentar aqui, que nós não vamos falar hoje, que é aquilo que nós vamos chamar de resposta mental. Então, quando a gente fala de resposta mental, é que simplesmente eu tenho uma ideia,
Então, agora mesmo, eu estou aqui, escrevi, né, de uma forma muito, né, atrapalhada, essa palavra mental, o sistema visual de vocês conseguiu, né, visualizar, criou uma ideia mental, e criou, inclusive, um conceito do que eu estou chamando, né, de resposta, né, mental. Mas eu tenho dois outros tipos de respostas, que são respostas, né, importantes. Uma delas, que é o que nós vamos trabalhar agora, que é a resposta motora. Então, aqui eu vou ter esses mecanismos de resposta relacionados ao nosso comportamento. Então, eu tenho a resposta motora, em que eu vou ativar a musculatura estriada e esquelética. E eu tenho uma resposta visceral. A resposta visceral, eu vou ativar diversas coisas. Eu vou ativar a musculatura estriada cardíaca, eu vou ativar a musculatura lisa cardiovascular, vou ativar a musculatura lisa do sistema digestório, né? Eu também posso ativar a liberação de hormônios importantes. Então, todos isso são mecanismos de respostas que ocorreram em decorrência desse estímulo ambiental. Então, em fisiologia, basicamente, né, o que a gente vê é isso. Então, a primeira coisa que a gente viu foi acessibilidade. Não, primeiro mesmo, na verdade, nós vimos como é que esse sinal neural é gerado. Depois vimos sensibilidade. Agora vamos ver o sistema motor. Depois de estudarmos o sistema motor, nós vamos estudar o sistema visceral. Depois que a gente estudar o sistema visceral, nós vamos estudar isso aqui, os mecanismos de controle, né? E terminando com essa resposta mental, que são as funções mentais importantes, que vêm de memória, emoção, linguagem e consciência. Então, essas questões que são fundamentais. Então, isso que a gente, né, vai, né, trabalhar hoje especificamente e na próxima aula é o nosso sistema motor. Ok? Qualquer pergunta, vocês podem me interromper. Então, na motricidade. A motricidade, nós vamos dividir a nossa atividade, a nossa aula, em dois pontos. Né? O primeiro ponto é o que nós estamos chamando de função e estrutura muscular, que é a nossa aula de hoje. E, na próxima aula, nós teremos a segunda etapa, que é o controle neural da contração muscular. Então, na função e estrutura muscular, nós vamos falar de uma forma, né, bem rápida sobre a questão, né, macroscópica e microscópica da função muscular, da estrutura muscular. Isso vocês viram já em anatomia e em histologia, mas nós vamos dar muita ênfase aqui na funcionalidade, na função muscular. Embora quando vocês estudaram anatomia e histologia do músculo, vocês já viram, né, parcialmente alguns aspectos da funcionalidade. A gente termina nessa parte estrutural, né, do músculo, sobre o exame clínico, como é que nós fazemos um exame clínico do músculo em si. Nós vamos fazer uma correlação entre a funcionalidade do músculo e o exame clínico. Na próxima aula, que é na segunda-feira, nós vamos então ver o controle. Nós vamos ver o controle em nível medular, que aí nós vamos ver os reflexos medulares, e vamos ver os controles de ajustes, que são os controles elaborados e organizados e controlados pelos gânglios da base ou núcleos da base e o cerebelo. Lembrando que, né, nós fisiologistas, nos livros de neurociência, que escrito por fisiologistas, vocês vão ver muito esse termo gânglios da base, mas vocês vão ver claramente que, né, a professora Miriam, como uma neuroanatomista, vai chamar de núcleos da base, é a mesma coisa. E, claro, eu tenho que concordar, né, que o termo mais preciso é núcleos da base, né, e não, né, gânglios da base. A ideia de gânglios é apenas que, né, seria uma estrutura adjacente para organizar o ajuste. Nós vamos também, né, na última aula, falar sobre o córtex, como é que o córtex está relacionado com a geração do movimento. Tá? E, terminando a aula de segunda-feira, a gente vai novamente falar sobre o exame clínico, agora aqui, na aula de hoje vamos falar do exame clínico do músculo, e na aula de sexta-feira vamos falar sobre o exame clínico do movimento, ou seja, como é que eu avalio, né, o movimento. Então, novamente, fazendo, né, uma translação dos mecanismos funcionais do controle, da
contração muscular e do movimento, e como é que eu vejo isso na clínica. Então, a motricidade, né, basicamente, esta aqui é a nossa sequência da nossa aula de hoje. Uma avaliação macroscópica, aqui microscópicos, diversos tipos de músculo, e aí a gente entra na questão funcional. Primeira coisa que é a unidade motora. Vocês viram, por exemplo, na sensibilidade, o conceito de campo receptor. Então, o campo receptor é de entrada. Aqui nós vamos falar a unidade motora, né, que a gente poderia botar entre aspas, como se fosse um campo motor. Então, a unidade motora é mais ou menos isso. Nós vamos ver que tem unidades motoras grandes, unidades motoras pequenas, né, do mesmo jeito que a gente tem campo receptor pequeno, campo receptor grande. Isso tudo vai fazer com que eu tenha diferença, né, em mecanismo de ajuste, né, da musculatura, né, ajuste fino, do ajuste grosseiro. E aí a gente vai para a funcionalidade. Aí na funcionalidade nós vamos definir, né, a placa motora, então a sinapse, a junção neuromuscular, como é que esse mecanismo ocorre. Depois vamos para o mecanismo de excitação e acoplamento, né, então como é que a placa motora, após gerar um potencial de ação na fibra muscular, vai acabar desencadeando o processo, né, de contração muscular, né. A gente vai falar um pouquinho sobre metabolismo, né, muscular, e vamos finalizar, né, com o exame clínico da função do músculo, né. Então, colegas, se volto a lembrar, né, qualquer questão, né, por favor, né, avisem aqui que a gente, né, abre um espaço. Então, quando a gente fala do músculo, então, toda vez que a gente falar do músculo estriado esquelético, aqui eu estou falando do músculo estriado esquelético, ok? A gente diz que o músculo, ele sempre, né, o músculo como, né, um órgão, ele vai estar envolvido com 4 tipos de tecido. 4 tecidos estão integrados ali, que é o próprio tecido muscular propriamente dito. Eu sempre vou ter o nervo, eu vou ter vasos sanguíneos e os tecidos conectivos. Por que que isso é importante a gente ter esse entendimento? Porque todas as vezes que eu estiver avaliando a função do músculo, eu tenho que observar se essa, né, alteração da função do músculo é decorrente de uma modificação específica do tecido muscular ou do tecido nervoso que está envolvido no músculo, ou dos vasos sanguíneos que suprem o músculo, ou dos tecidos conectivos que estão formando, né, o músculo como órgão. Então, aqui eu estou diferenciando, né, o tecido muscular, que é a célula, né, muscular em si, a miofibrila, e o músculo como órgão. Então, o músculo como órgão, eles são 4 tecidos, né, a fibras musculares, a nervo, né, vasos sanguíneos e o tecido conectivo, tá? E esses músculos, né, como órgão, são complexos, mas eles são bem conhecidos, embora a gente saiba que ainda tem alguns detalhes, né, para a gente entender, né, os processos básicos da funcionalidade. Mas a gente conhece bastante a função muscular. Este é um dos órgãos que mais nós conhecemos. E quais são as funções dos músculos, né? Então, aqui a gente tem nesse diagrama, né, um tecido, né, ou seja, um membro, né, que a gente tem desde tecido conectivo, músculo, então isso aqui é um tecido cadavérico, por isso que ele é escuro, dessa cor, né, a gente tem aqui os vasos sanguíneos, tecido conectivo, e por trás desse tecido conectivo, a gente está tendo aqui uma fibra muscular, um tecido muscular. Então, qual é a função desse tecido? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é que a função dele está relacionada ao movimento, né? Então, e aí, quando a gente fala de movimento, é movimento de partes do corpo, né, em relação ao ambiente. Os movimentos que eu estou fazendo agora com as mãos, né, fazendo uma manipulação aqui, fazendo, né, gestos para vocês, isso eu faço, né, ativando a musculatura estriada esquelética. Do mesmo jeito, eu faço um movimento, eu viro de um lado, eu estou também fazendo, né, um movimento, ativando
né, as minhas unidades motoras, né, a musculatura estriada esquelética, eu posso virar para um lado, eu posso virar para o outro. E, por exemplo, o importante, eu estou falando, né? Ao falar, eu estou o quê? Eu estou promovendo movimentos, né, da minha estrutura, né, vocal, tanto desde a minha, né, as cordas vocais e a minha língua, né, a mandíbula, tá, e etc. Eu também tenho, né, movimentos do sangue através do coração e dos vasos. Aqui, no caso do movimento de partes do corpo e do ambiente, né, eu estou falando disso, né, que é a ativação, né, da musculatura estriada esquelética. Aqui, o movimento do sangue, eu estou falando da ativação da musculatura estriada cardíaca ou da musculatura lisa vascular. O movimento da linfa pelos os vasos linfáticos, também tem um tecido, né, muscular liso. Eu tenho um movimento da alimentação no trato gastrointestinal. Eu tenho um conjunto de fibras musculares lisa, né, que percorre desde, né, do início do esôfago, né, até, né, o ânus. Então, em todo o tubo digestório eu tenho fibras musculares que vão fazer com que o bolo alimentar saia, né, da cavidade oral, da boca, pelo processo de deglutição. Ele tem um trânsito esofágico, vá para o estômago, ele seja, inclusive, misturado no estômago, depois passe para o duodeno, do intestino, até depois da transformação de fezes, ter o processo de defecação. Tudo isso eu estou promovendo a ativação de musculatura estriada, esquelética, como, por exemplo, na deglutição, eu tenho parte da deglutição feita voluntária, pela ativação da musculatura estriada esquelética, bem como no processo de defecação também eu tenho um controle voluntário, também ativando a musculatura estriada esquelética. Mas a maioria da musculatura no tubo digestório, né, no trato gastrointestinal, é, né, musculatura lisa. O movimento da bile, né, ou seja, você tem uma contração sobre a vesícula biliar, promovendo a liberação da bile, o movimento da urina pelo trato genito-urinário, né, e o movimento do feto durante o parto, né, também, né, é feito por musculatura, né, que faz a característica de que uma das funções do músculo, né, ela está relacionada à produção do movimento. Então, veja, eu tenho um conjunto de movimentos todos, né, realizado por diversos tipos de músculo. A outra função é a função da postura, a manutenção da postura. A manutenção da postura, ela é fundamental para nós, seres humanos. Por quê? Porque, primeiro, nós somos, né, uma espécie bípede, nós temos essa característica, né, de ficarmos, né, em pé, e sempre, né, com a cabeça elevada. Isso faz com que a gente tenha os mecanismos fisiológicos de regulação e de metabolismo que facilitam uma maior atividade neuronal, inclusive uma maior habilidade do nosso sistema visual. Então, você tem uma manutenção da contração muscular constante de um grupo de músculo que nós vamos chamar de músculo antigravitário ou músculo extensório. Então, eu tenho a extensão e a flexão. Então, a flexão é sempre quando eu faço o movimento que eu aproximo, né, a musculatura ou, né, parte, né, daquele, né, segmento, para mais próximo do corpo. Então, quando eu faço uma flexão da mão, né, então eu estou aproximando os dedos. Quando eu faço uma extensão dos braços também, uma extensão e uma flexão. E aí eu tenho um conjunto de músculos, que é a musculatura do pescoço, são musculatura extensora e antigravitária, porque essa musculatura ela é fundamental para manter a nossa cabeça numa posição ereta. Ela está regulando a nossa postura. Eu tenho uma musculatura dorsal, essa musculatura dorsal que está nas costas, que nos nossos ombros, bem como a musculatura dorsal, né, a parte posterior dos membros inferiores, são todos aqueles que nós chamamos de musculatura antigravitária. E essa musculatura ela é fundamental para a manutenção do nossa
posição postural, manter a nossa cabeça ereta, a posição ereta. Isso significa que esses músculos estão constantemente contraídos. E aí, eu vou já chamar a atenção de vocês, né, de um termo que é importante, né, que nós chamamos de tônus, né? Então, o tônus muscular, né, ele é um grau, né, de contração que esse músculo tem. Então, quando eu digo que tem uma hipertonia, essa musculatura está bem contraída, e se eu pego nela, ela está dura. Se eu digo que ela está flácido, então ele tem baixo tônus. Então, a musculatura que está relacionada com a postura, a musculatura antigravitária, ela sempre mantém um tônus elevado. Então, o tônus ele é mantido constantemente. Quando eu tenho uma diminuição do tônus dessa musculatura antigravitária, da musculatura extensora, o indivíduo não se mantém ereto e cai. Tá? Então, isso nós vamos ver que isso é importante na análise, né, clínica da função muscular. A outra função muscular importante que é a termogênese. Por quê? Porque tanto a contração como o relaxamento muscular, ele vai depender, né, de ATP, ele vai depender de produção de energia, e ele vai depender, claro, de calor. Então, a termogênese, né, o controle da temperatura, se eu tenho uma diminuição da temperatura do meio ambiente para não perder essa temperatura, eu posso elevar a minha temperatura periférica, gerando calor através do tremor da musculatura estriada esquelética. Também, né, então isso eu aumento a temperatura. Eu posso também regular a nossa temperatura através de contração da musculatura lisa, né, vascular, fazendo com que a oferta de sangue para a periferia seja reduzida e, com isso, haja uma menor troca de calor e eu perca menos calor se eu estiver num ambiente, né, mais frio. Mas veja que aqui, olha, eu tenho uma musculatura estriada esquelética, que essencialmente é a musculatura relacionada com o movimento, mas neste aspecto ela não vai provocar movimento, ela pode provocar só tremor. E o tremor da musculatura aí, no caso, gera calor, né, e protege, né, a gente pela a queda de temperatura. A outra função, né, dos músculos é a estabilidade ou a estabilização das articulações. Então, os músculos, através dos tendões, eles mantêm articulações estáveis. Então, se eu tenho aqui a musculatura do ombro, né, como está representado na figura, né, então eu vou ter, né, a localização, a estabilidade deste ombro em decorrência da musculatura. Então, veja, se eu tiver, né, uma disfunção muscular, posso ter prejuízo do movimento. Se for, né, musculatura estriada, esquelética, eu vou ter prejuízo do movimento da parte do corpo em relação ao ambiente, eu vou ter prejuízo da postura, eu vou ter prejuízo aqui da termogênese, né, e eu vou ter prejuízo da estabilidade das articulações. Então, veja a importância, né, da musculatura, né, estriada esquelética, o comportamento, o movimento, ok? Termogênese, ou seja, a regulação do meio interno, o equilíbrio, fundamental para interagir com o ambiente, e as articulações, né, ou seja, a estabilidade da articulação, que está relacionado tanto com a postura, né, e com fazer o movimento. Então, todo tipo de músculo ele vai estar relacionado a uma dessas 4 categorias de função, né, movimento, né, a postura, a manutenção da postura, termogênese e estabilização das articulações. E aí, em termos microscópio, né, como é que a gente olha, né, a musculatura? Vocês viram isso com clareza já na histologia, mas só para a gente revisar aqui. Então, eu tenho esse músculo, que a gente vai chamar músculo estriado, né, que a gente consegue observar essas estrias aqui. Isso aqui é uma visão de microscopia, né, óptica. Né, esse aqui é lactoxilina, eosina, né, a coloração. Então, isso aqui a gente vê claramente essas estrias, por isso que eu chamo, né, de estria. Essa musculatura estriada, esquelética, aqui eu tenho uma única célula, né, então, uma fibra muscular, né, e essa célula muscular, a característica dela, na microscopia, ela ser multinucleada e ter essas estrias. Quando eu olho, né, o outro tecido, que também aqui a gente
vê claramente também as estrias, né, aqui no tecido muscular cardíaco, então é músculo estriado cardíaco. O que diferencia aqui, que aqui, enquanto eu tenho, né, uma célula multinucleada, aqui eu tenho essas células formando nessas junções, essas gap junctions, né, ou seja, essas conexões entre uma célula e outra, elas estão conectadas, né, que está aqui esse disco, chamado disco de interconexão, aí é uma sinapse elétrica, basicamente, né? É isso que a gente vê no tecido da musculatura estriada cardíaca. Já aqui a gente já tem, né, um tecido muscular que não é estriado, por isso que a gente chama tecido liso, e esse tecido liso, basicamente, ele vai estar localizado nos órgãos viscerais, nos vasos sanguíneos, né, no trato gastrointestinal, né, no trato geniturinário, né, no trato, né, reprodutor, no sistema reprodutor, nas glândulas, para promover, por exemplo, a estimulação da secreção, né, de alguns hormônios, de algumas substâncias, são importantes ter fibras musculares lisas para se contraírem, né, e fazer com que aquela substância saia, aquele túbulo, por exemplo, no caso, por exemplo, do pâncreas. Ok? E aí a característica da célula muscular, né? Qual é essa característica importante? Então, nós temos 4 características fundamentais, né, da célula muscular. Então, nós estamos falando aqui da célula. Então, nós temos a estabilidade. Já falamos do que é uma célula, quando uma célula tem estabilidade. Responder, né, ela tem a capacidade de receber e responder a determinados tipos de estímulo. Isso é importante. A outra, né, é a contratibilidade, habilidade para reduzir de tamanho quando ela é estimulada. Quando é estimulada, ela pode reduzir de tamanho o seu comprimento. A outra é a extensibilidade, a habilidade de ser estirada. Ela está na situação de repouso, eu posso puxar. E a quarta, que está relacionada às duas anteriores, que é a elasticidade. Ela tem a capacidade, né, de quando eu estiro, ela volta espontaneamente, né, ao seu tamanho. Então, ela retorna ao tamanho de repouso após ser estirada, né, espontaneamente. Então, isso é a elasticidade, né, da célula. Então, isso é importante, né, nós vamos ver que essas 4 características, né, da célula muscular é o que a gente sempre vai fazer uma análise quando a gente está olhando, né, a função muscular. Qual é o problema? Está na estabilidade, contrabilidade, extensibilidade, elasticidade. Quando a gente fala aqui de extensibilidade e elasticidade, essas características elas não dependem só do próprio tecido muscular, mas também do tecido conectivo, que é importante, né, no órgão músculo, né? Então, quando eu olho aqui o músculo como órgão, músculo esquelético, o que é que eu tenho? Eu tenho uma parte que tem a inserção do músculo no corpo, essencialmente, né, essa inserção, ela vai acontecer, na maioria das vezes, no osso, por isso que é estriado, é esquelético, porque a inserção dele está no osso, mas nem sempre. Eu tenho um tecido conectivo, né? Dentro desse tecido conectivo, eu tenho, então, esse conjunto, né, de fascículo. Então, aqui eu tenho aqui o músculo em si, né, que é o órgão. Esse músculo é composto de vários fascículos, né, e cada fascículo desse, ele vai ser composto de várias fibras musculares. Certo? Então, isso é importante. O número de fibras, o número de fascículo, né, vão ser importantes, né, para os diferentes tipos de músculo. E o interessante é que a gente vai ver que essa característica de elasticidade vai depender do tecido conectivo aqui, né, que engloba todo o tecido, e que engloba também, né, cada, né, fascículo desse. Então, quando eu olho o músculo esquelético, né, então aqui é uma visão posterior, né, do membro inferior. Então, aqui eu tenho, basicamente, sempre que eu olho, né, um tecido muscular, eu vou ter a tríade, né, um vaso sanguíneo, né, uma veia, um vaso sanguíneo artéria, né, e, é claro, né, o tecido, né, nervoso. Ok? Então, aqui eu tenho uma artéria, que está mais medial, então, intermediariamente, eu tenho
nervo, né, e aqui mais lateral, né, eu tenho aqui a veia, né, então está trazendo sangue do centro para a periferia, o outro está levando da periferia para o centro, e aqui tem o nervo, né, no qual eu tenho tantos axônios que estão vindo lá da medula, como eu tenho axônios que estão saindo aqui da periferia para, né, a medula. Então, os anexos dos músculos, né, que nós vamos chamar, né, que são a inserção, que é a origem dele, né, a inserção dele aqui, então, a parte, né, que ele vai se inserir aqui no tecido mais proximal, eu vou chamar, né, de origem, e aqui, mais distal, eu vou chamar da área de inserção. E aqui, no caso, eu estou representando o bíceps como um órgão, como um músculo, mas o bíceps, ele vai ser separado, né, e nós vamos ter aqui, chamar de duas cabeças, né, o que eu vou chamar a cabeça, né, curta e a cabeça longa, isso aqui por causa da localização e a posição, né, dos tendões. Isso é importante para, na hora que a gente estiver fazendo uma análise do músculo, né, a gente poder saber se eu tenho uma lesão só num lado, ou só no outro, nos dois, ou só num tendão, etc. Então, veja, se eu for fazer uma atividade, né, para registrar atividade elétrica, eu vou mostrar para vocês na aula ainda hoje, né, como é que a gente faz isso, eu vou colocar um eletrodo aqui e um outro eletrodo aqui. Nesta região aqui, né, do músculo, o que a gente tem? A gente tem aqui uma característica que eu tenho, né, as duas coisas unidas, eu não tenho uma separação entre, né, a cabeça longa e a cabeça curta. Então, aqui eu tenho as duas coisas. Por isso que eu colocar no eletrodo aqui, eu consigo ver a diferença de potencial aqui. Agora, eu tenho Opa, diga. Teria como repetir essa última parte, por favor? Eu não entendi muito bem o que implica isso da cabeça longa e cabeça curta. Tá. Então, veja, eu tenho aqui o músculo. Então, o músculo, na verdade, como órgão, ele é o único, eu vou chamar ele como único, mas veja que ele tem a bifurcação, certo? Então, quando eu vou olhar a função, se eu estiver olhando aqui a musculatura, né, do bíceps, então, nessa parte mais distal do bíceps, eu tenho uma única estrutura. Mas quando eu tenho aqui a parte, né, mais, né, proximal, né, o que eu vou ter? Eu vou ter duas partes, né? Eu vou ter o que eu vou chamar, né, mais lateralmente de cabeça longa e mais medialmente de cabeça curta. Então, o que a gente precisa analisar? Eu preciso analisar se eu tiver, por exemplo, uma disfunção, uma fraqueza muscular em fazer, né, por exemplo, a flexão do meu braço esquerdo. Se eu tenho uma fraqueza no meu braço esquerdo, provavelmente o meu problema é na minha musculatura no bíceps, ok? Agora, se eu achar, toda vez que eu faço, né, eu sinto uma dor, eu tenho que olhar, essa dor é onde? Ela é aqui, localizada mais, né, distal, se ela é mais distal, então eu sei que é na geral do músculo, ou se ele é localizado, por exemplo, mais proximal, mais lateralmente, se for mais lateralmente, provavelmente o problema está aqui, né, nesta região, né, na cabeça, né, longa, ou nesse tendão que conecta a cabeça longa aqui com esta região da escápula. Se for, né, a dor que o indivíduo relata, ela tiver mais medial e mais proximal, né, toda vez que ele faz, né, uma contração, aqui no caso ele faz uma flexão do membro esquerdo, provavelmente a lesão é aqui na musculatura, na região da cabeça longa, curta, desculpa, e cabeça longa. Então, se for, né, medial, é aqui, se for lateral, é aqui, certo? Agora, para fazer as análises, quando eu posso fazer análise colocando eletrodos na superfície, que é o que nós chamamos de eletromiografia, né? Então, se eu coloco a eletromiografia, né, aqui mais distal, eu vou pegar de todo o músculo, se eu colocar os dois eletrodos. Se eu colocar os eletrodos mais em cima, aqui mais proximal e mais medial, eu vou pegar, basicamente, a atividade elétrica da musculatura da cabeça longa. Ou da cabeça curta, desculpa. Se eu botar mais lateral, né, que é aqui, né, eu vou pegar, né, a atividade elétrica da cabeça longa. Eu coloquei um vídeo, né, para vocês, né, lá no SIGA, que é um vídeo sobre, né,
avaliação da função, né, muscular, e que há estímulo, né? Na verdade, eu tenho um estímulo no nervo, né? Então, eu ponho aqui 2 eletrodos, mais aqui nessa região, né, lateral, ou desculpa, na região medial, porque aqui o nervo, ele está nessa posição, ele chega aqui, e daqui ele vem para cá, o hálux, e para o restante da musculatura aqui. Então, se eu estimulo aqui, ele vai fazer esse movimento, certo? Aqui, por exemplo, se eu colocar o eletrodo aqui, eu vou John, ativar... Chega. desculpa, é que tava travando um pouco, não tava dando para ver. Agora tá dando. Ok, perfeito. Então, assim, se eu der o estímulo aqui, eu vou contrair só essa parte. Se eu der o estímulo aqui, eu vou contrair só essa. Enquanto se eu der o estímulo aqui embaixo, né, nessa região mais da inserção, eu vou estimular todo o músculo, certo? Então, a gente precisa entender um pouco essa anatomia da musculatura quando a gente está fazendo detalhes, né, do exame específico dessa musculatura. Ok? Ok, entendi. Então, por exemplo, isso aí é uma coisa mais específica para o bíceps, né? Não se aplica a tudo por vontade Não se aplica a todos, não se aplica a tudo. Então, veja, olha o que a gente tem aqui, que são bem diferentes, né? Então, aqui eu tenho o bíceps, que eu mostrei para vocês, mas se eu for ver aqui no abdômen, veja, aqui eu não tenho uma inserção direta do músculo. Por exemplo, esse músculo aqui, ele não tem uma inserção, né, só aqui embaixo, na parte óssea. Mas aqui eu não tenho inserção óssea, eu tenho inserção na própria, né, no tecido, né, conjuntivo, certo? Aqui eu não tenho inserção óssea, aqui já vem ter um aspecto diferente. Mas veja que cada ponto desse aqui eu tenho um músculo separado, certo? Sem inserção óssea especificamente. Agora, né, então isso aqui no abdômen. Aqui eu estou olhando a mão ela já tem uma característica bastante interessante. Olha que interessante aqui a mão. Veja, que na mão eu tenho, né, parte da musculatura que vai, por exemplo, fazer o movimento dos dedos, estão aqui no braço. Olha, esse músculo aqui, ele tem aqui o seu tendão, e esse tendão aqui é que vai, ó, fazer conexão com os dedos. Eu também, claro, eu tenho um músculo aqui, ó, certo? E tem um aqui tendão. Então, eu tenho um músculo dentro da própria, na palma da mão, mas são poucos, mas os movimentos dos dedos, basicamente, eles vão acontecer aqui com a estimulação aqui, ó. Então, veja que o músculo está um pouco distante, né, das extremidades aqui, das falanges, né, nos dedos, ok? Então, são padrões de organizações diferentes. Então, se eu tiver uma lesão aqui no braço, um corte, fizer aqui um trauma nessa musculatura, eu vou perder movimentos aqui dos dedos. Ok? Então, você tem organizações, né, macroscópicas, né, em termos anatômicos, né, diferente. E isso é para cada grupo de músculo. Então, agora nós vamos para um tópico importante, né, que esse tópico é nós chamamos de unidade motora. Então, a unidade motora é aquilo que a gente vai chamar de unidade funcional do músculo esquelético. Então, quem seria a unidade motora? Então, imagine que aqui eu tenho, aqui eu tenho a minha medula, no corno anterior da medula, onde estão os motoneurônios. Então, esse motoneurônio aqui, o axônio dele, se projeta, vem aqui por nervo, e ele vai inervar fibras musculares. Então, se eu pegar aqui em azul, que eu estou chamando de unidade motora 1, ele vem aqui, esse axônio se divide e vai inervar esta fibra muscular e esta outra fibra muscular. Então, eu estou dizendo que essa unidade motora 1, ela está inervando duas fibras musculares. Agora, se eu olho o neurônio, né, em verde, então aqui é o seu axônio, ele vem aqui, ele se divide aqui, inerva essa fibra muscular, o axônio se continua e divide de novo, inerva essa fibra muscular, divide esse outro ramo e inerva essa outra fibra muscular. Então, essa unidade motora 2, ela está inervando 3 fibras musculares. Então, o que eu chamo de unidade motora é o motoneurônio e o conjunto de fibras musculares que esse motoneurônio ele inerva. Então, eu vou poder ter unidades motoras pequenas e unidades motoras grandes.
né? Então, eu vou ter algumas unidades motoras que é quase que de 1 para 1, ou seja, eu tenho um neurônio para uma fibra muscular. Algumas eu vou ter um neurônio para centenas, né, ou milhares de fibras musculares. Então, isso eu vou chamar de unidades motoras grandes. Alguém poderia, né, agora, dar um exemplo, né, de unidade motora grande, unidade motora pequena? Eu acho que a unidade motora grande seria, por exemplo, os músculos do abdômen, e pequena seria dos dedos, que você precisa de uma maior resolução, né? De uma maior fineza nos movimentos. Perfeito, perfeito. Então, olha, vocês lembram lá quando vocês viram a acessibilidade, com a professora Kestia, né, inclusive do homúnculo, que algumas áreas, né, são mais sensíveis e outras são menos sensíveis, que o campo receptor são menores, né, inclusive a nossa capacidade de discriminar dois pontos é diferente, né, e aquilo é exatamente pelo tamanho do campo receptor. Aqui é a mesma coisa, né? Então, a unidade motora pequena, realmente, lá nos dedos, eu tenho unidades motoras pequenas, eu vou ter capacidade, né, de fazer movimentos finos, né? Unidade motora grande, abdômen, da musculatura dorsal, da musculatura posterior do membro inferior, né, das pernas, também são unidades motoras grandes. Então, a outra coisa que a unidade motora pequena vai fazer, então, a discriminação de 1 para 1 e vai poder fazer movimentos muito delicados. As menores unidades motoras, né, elas estão nos dedos, mas elas estão principalmente nos olhos. A nossa capacidade de fazer movimento, né, nos olhos, ela é muito, né, precisa, né? Nós fazemos algo, né, espetacular, tanto movimentos, né, cima para baixo, né, para a direita, para a esquerda, o ato de piscar e etc. Então, a musculatura ocular, ela é muito especial nesse aspecto, e suas unidades motoras são pequenas. Vocês devem lembrar, né, de uma realidade, né, que é recente, né, infelizmente ele já nos deixou, né, o Stephen Hawking, que era um físico, né, britânico, né, que ele tinha a doença, né, de degeneração do neurônio, né, motor. Então, ele vai perdendo gradualmente. Então, a primeira coisa, quem assistiu o filme sobre ele, o primeiro grande sintoma dele é uma queda. Ou seja, o desequilíbrio, a perda da postura. E aí ele tem. Por quê? Porque é da musculatura, né, as musculaturas que têm unidades motoras grandes, se eu tenho um problema no neurônio, eu já tenho afeta muito. Né, porque aquele neurônio, quando ele morre, né, ele vai afetar, né, várias fibras musculares. Aquela unidade motora, ela é fundamental, né, para o conjunto. Então, você acaba perdendo o movimento, né, o equilíbrio é o primeiro, porque você começa a perder a funcionalidade da musculatura antigravitária, né, a musculatura que regula a postura. Depois, você vai perdendo gradualmente, né, a musculatura dos membros, dos dedos, a capacidade, inclusive, de respirar. Então, veja, aí o Stephen Hawking, a única coisa que ele tinha ainda capaz de ativar por motoneurônios voluntariamente era algumas unidades motoras da musculatura ocular. Porque aquelas unidades motoras, elas são pequenas, então eu tenho milhares delas. Então, algumas ainda se preservam. Então, veja que você vai perdendo gradualmente. Então, essa diferença na sintomatologia, né, da lesão, né, dessa degeneração do neurônio motor, ela ocorre desta forma exatamente por isso. Né, porque eu vou tendo, né, primeiras lesões em unidades motoras grandes, que vai ter uma consequência grande, e depois, gradualmente, nas unidades motoras pequenas. Ok?